Dizem que cada prédio antigo guarda seus segredos. Alguns escondem rachaduras nas paredes ou vazamentos eternos. Outros escondem histórias. Histórias que ninguém ousa contar em voz alta, como se o simples ato de mencioná-las pudesse fazer tudo acontecer de novo. Foi o caso da pensão da Dona Ivone, no Centro Velho de Belo Horizonte. Chegou no final de uma tarde chuvosa, carregando apenas uma mala pequena de couro gasto. Tinha a pele pálida, como quem não via o sol há dias, e olhos escuros, fundos, que pareciam observar o mundo como se não pertencessem a ele. Não falou muito, disse apenas que se chamava Clara e queria o quarto mais barato que houvesse. Dona Ivone ofereceu o quarto 6. Um estudante garantiu que ouviu batidas rítmicas vindo do quarto 6, como se alguém estivesse marcando o tempo de uma música que ele não conhecia. Outro rapaz, mais ousado, tentou espiar pelo buraco da fechadura e voltou com os olhos marejados. Alguns diziam sonhar com uma mulher parada ao lado da cama. Outros sentiam o colchão afundar, como se alguém se deitasse ao lado deles. Dona Ivone colocou um armário pesado na frente da porta e nunca mais falou sobre o assunto. No segundo, já estava pálido, falando pouco, com olheiras profundas. No terceiro, sumiu. Uma luz fraca, amarelada, que pulsa como uma vela prestes a se apagar. Alguns afirmam ouvir uma música vindo de lá, um lamento repetitivo. Outros veem uma silhueta parada na janela, sempre olhando para a rua, como se esperasse alguém. O quarto, no entanto, estava trancado por dentro. Chamaram a polícia, arrombaram a porta, e lá estava ele, encolhido no canto como uma criança apavorada, tremendo, sem conseguir falar. Um lembrete de que há portas que nunca deveriam ser abertas, porque às vezes o que está do outro lado não quer ser esquecido e espera. Paciência é tudo o que lhe resta. Disse que, quando Clara chegou, achou o rosto dela familiar. Se você estivesse na pensão da Dona Ivone, teria coragem de abrir a porta do quarto 6? Mexeu nos seus papéis velhos, nos álbuns antigos da cidade. Toda semana revelamos novas lendas, casos sobrenaturais e mistérios reais que desafiam a lógica. Curta, compartilhe e comente. Você acredita em presenças que nunca foram embora? Com pregos cruzados na porta e uma placa escrita à mão: não entre, por favor. Mas vez ou outra, um novo curioso aparece. Bate na porta de Dona Ivone, pergunta se tem algum quarto vazio. E ela, com aquele olhar cansado, sempre responde a mesma coisa: tem sim, mas não o do fim do corredor. E encontrou uma foto. Era de 1952, a mulher da imagem era idêntica a Clara. Mesmo olhar vazio, mesmo cabelo preso, mesmo vestido escuro. Estava ao lado de um homem mais dodo. Atrás, na imagem, o mesmo sobrado da pensão. Na legenda, inauguração da pensão Oliveira menos Clara e Armando, os primeiros proprietários. Nunca mais disse uma palavra sequer. Os hóspedes antigos ainda comentavam em sussurros, mas quem chegava depois nem sabia da existência do quarto 6. Até que um novo gerente assumiu a pensão, anos depois, e decidiu reformar o segundo andar. Alguns dizem que ela morreu muito antes de sequer aparecer na pensão, e que o que ocupou o quarto 6 foi apenas um reflexo, uma repetição do que um dia ela foi. Outros acreditam que Clara carregava algo com ela, menos uma entidade, uma dor, um passado que se recusa a morrer e que ficou preso ali, alimentando-se da presença de quem ousasse entrar. Movimentou móveis, pintou paredes e tirou o armário da frente do quarto. A chave ele encontrou num pote antigo na cozinha. Curioso, abriu a porta. Um rapaz acordou com marcas de dedos finos em seu pescoço. Disse que teve um pesadelo onde era sufocado e que, ao abrir os olhos, viu Clara, ou algo que se parecia com ela, em pé, no canto do quarto. Quando acendeu a luz, não havia ninguém. Disse que viu Clara parada no centro do quarto,
olhando direto para a porta, como se já soubesse que ele estava ali. Mas o estranho é que a luz do cômodo estava apagada. Um sobrado cinzento, de janelas altas e madeira, que rangia até com o vento mais tímido. Um odor forte começou a invadir o corredor do segundo andar. Um misto de mofo, terra molhada e ferro oxidado. Era impossível ignorar. Dona Ivone subiu para verificar e bateu na porta. Sam respondeu de novo. Nada. Decidiu abrir com a chave mestra. Então, o quarto estava vazio, impecável, sem bagunça, sem sinais de uso. A cama feita, a mala não estava mais lá, nenhum sinal de Clara. E ainda assim, o cheiro persistia. E os outros hóspedes juravam que continuavam ouvindo os barulhos e que Clara ainda descia, de vez em quando, para tomar água na cozinha, menos sempre de madrugada. Quem passava em frente nem imaginava que ali, no segundo andar, havia um quarto que ninguém mais ousava ocupar. O quarto 6, a história começou no inverno, especialmente frio. Em julho de 1998, a pensão vivia cheia de estudantes, viajantes de passagem e gente procurando recomeços. Dona Ivone, viúva há décadas, tocava o lugar sozinha, com um olhar atento e uma memória afiada. Ela lembrava de todos os hóspedes que passaram por lá. Todos, menos um. Causa natural, disseram. Mas desde então, ninguém mais quis o quarto. Ela saía pouco, quase nunca comia com os outros hóspedes e mantinha a porta sempre trancada. Às vezes, à noite, alguns diziam ouvir murmúrios vindos do quarto, como se ela conversasse com alguém. Vozes abafadas, arranhadas, sempre em tom baixo. Certa vez, uma das hóspedes, uma jovem chamada Carla Menos, jurou ter visto duas sombras passando por debaixo da porta. Mas quando bateu, Clara respondeu sozinha. Barulhos de madrugada, passos no corredor e uma sensação de frio que não passava menos mesmo com cobertores grossos. Clara não se importou. Pagou adiantado um mês inteiro e sumiu escada acima. A mulher apareceu do nada. Era o único disponível. O antigo hóspede, um senhor aposentado, havia morrido ali mesmo, dormindo, semanas antes. No começo, quase ninguém notava sua presença. Os estranhamentos aumentaram. Uma senhora do andar de baixo reclamava de passos pesados às 3 da manhã. Depois de 2 semanas, algo mudou. O cheiro, as histórias se espalharam. Ninguém mais quis aquele quarto. Dona Ivone tentou várias vezes alugar para novos inquilinos, mas todos desistiam após a primeira noite. Com o tempo, o quarto foi fechado. Dizem que ele não durou 3 dias ali. No primeiro, passou bem. O quarto foi lacrado. Mas quem mora nos arredores da pensão garante que, nas noites de lua nova, ainda dá para ver luz por debaixo da porta. A figura de Clara virou lenda no bairro. Uma mulher que chegou do nada, sumiu sem deixar rastro, mas nunca foi embora de verdade. Certa vez, um senhor que morava ao lado, antigo amigo de Dona Ivone, comentou algo curioso. Mas se era a mesma mulher, como estaria viva quase 50 anos depois, sem envelhecer um dia sequer? As perguntas ficaram sem resposta, e talvez assim seja melhor. O quarto 6 continua fechado, e assim, o mistério da inquilina do quarto 6 permanece, intocado, sussurrado, apenas entre os mais antigos. Agora me diga, se histórias como essa arrepiaram você. Se inscreva agora no canal Ecos do Desconhecido. Nos vemos na próxima história, se tiver coragem de voltar.